And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá, moçada! Professor Alberto Cobra, especialista em RLM, passando aqui pela Implacável Concursos para fazer um esquenta sobre algumas questões da banca Consulplan. Consulplan é uma banca tradicional que não procura nem questões fáceis demais, nem difíceis demais. Ela segue um padrão aí de questões médias para boas. E, é claro, tem preferência por algumas questões do RLM. E é o que nós vamos fazer aqui, é o que nós vamos ver agora. Algumas questões do RLM pelas quais a banca tem uma preferência. Bora lá? Vou te mostrar algumas delas. É para isso que nós estamos aqui. Bora? Sem delongas, vou projetar aqui uma para você ver. Aqui. Assim, ó. Vamos projetar, então, a primeira questãozinha. Veja só. Primeira, Consulplan 2020. Veja isso. Marcelo. Marcelo é o maior freguês de uma lanchonete cujo cardápio foi renovado. No novo cardápio, há 5 opções de sanduíche, 6 de molhos e 4 de bebida. Vou registrar aqui, já te chamo para a tela cheia. Ele tem 5 opções de sanduíche, S, tem 6 opções de molho, M, e tem 4 opções de bebidas, 4 de bebidas. Muito bem. Com sabores distintos. Marcelo deseja experimentar todas as combinações possíveis de lanche, sempre consumindo um sanduíche. Olha lá, ó, já te chamo para a tela cheia. Só estou registrando os dados. Um sanduíche, 2 molhos e uma bebida. Ok? Qual é o número de maneiras distintas que Marcelo pode preparar seu lanche, considerando o novo cardápio? Esse número está compreendido entre 100, 200, 220, 250 e assim sucessivamente. Ok? Bora lá. Eu só registrei os dados aqui, ó. O novo cardápio tem 5 tipos de sanduíche, 6 tipos de molho e 4 de bebidas. Eu quero montar uma ida a esse restaurante, mas eu vou consumir, Marcelo vai consumir um sanduíche entre os 5, 2 molhos entre os 6, uma bebida entre as 4. Veja, nós vamos fazer mais questões desse tipo, tá? Em mais blocos, para você ver como que essa banca gosta desse tipo de questão. Veja só, se você for para a internet buscar questões assim, de princípios multiplicativos, questões onde envolve análise combinatória, né? Arranjo, combinação e permutação. Nossa, o pessoal faz uma salada que é uma coisa incrível. Fórmulas enormes, né? Se é arranjo desta ordem, se não é. Olha isso aqui, né? Você não precisa se preocupar com arranjo, combinação e permutação. Vou falar isso outras vezes em outras questões. Quando você for escolher um produto. Quando for um produto, é imediato, é sempre assim, ó. Você vai escolher um sanduíche entre os 5. Cara, você tem 5 para escolher. Vai escolher um, você tem 5 opções. Uma entre as 5. São 5 possibilidades para você escolher o sanduíche. Claro, sem fórmulas, sem nada, quando você for escolher um só.
Que nem aqui, ó. Eu vou escolher uma bebida. Uma bebida, eu tenho 4. Se eu vou escolher uma bebida, eu vou escolher uma entre as 4. Então, eu tenho 4 opções. Uma entre as 4 são 4 opções de bebida. O único cuidado que você deve ter está aqui, ó. Você tem 6 tipos de molho para escolher 2. Agora sim, ó. Aqui existe uma combinação. Dos 6, eu vou escolher 2. A gente representa assim, ó. É uma combinação, é só uma representação de 6 que eu tenho para escolher 2. Aqui está escrito simplesmente o seguinte, ó. Dos 6 que eu tenho, eu vou combinar tirando 2. Nossa, como é que eu faço isso? Aquelas fórmulas do N fatorial, N menos P, em P e o caramba. Nada disso. Quer ver? Sempre assim, ó. Para ninguém não, hein? Só entre nós aqui. Ok? Eu e você aí, ó. 6 para tirar 2. 6 para tirar 2. Você sempre vai fazer assim, ó. Em cima, sempre o número maior. Em cima, sempre o maior. 6. Fatorial do maior. Embaixo vem a diferença e o menor. A diferença é a subtração. Maior, diferença e menor. Repete aí para você, ó. Maior, diferença e maior. E menor. Maior, está aqui o 6. Diferença, 6 menos 2 é 4. E o menor, que é 2. Essa é a quantidade de combinações que eu posso colocar aqui, ó. 6 para escolher 2, sempre assim, maior diferença e menor. Maior diferença e menor. Maior é 6, a diferença é 4 e o menor é 2. Desenvolve o maior até chegar no menor mais próximo. 6, 5, 4, já chegou. Embaixo, mantém o 4 para simplificar, esse para lá, e desenvolve o 2. 2 vezes 1. Esse com esse. 5 vezes 6 em cima dá 30. 5 vezes 6 dá 30, dividido por 2. 15 grupos diferentes aqui, ó. E esse é o famoso princípio multiplicativo, PFC, princípio fundamental da contagem. Diz assim, ó, 5 possibilidades para sanduíche, 15 para molhos e 4 para bebidas. Como você vai escolher todos, você multiplica. Por isso chama princípio multiplicativo. Assim, ó. 4 vezes 15, 60. E 60 vezes 5, eu tenho 300 combinações diferentes para montar o meu cardápio, com um sanduíche, 2 molhos e uma bebida. Só com isso aqui, eu tenho 300 possibilidades. Vamos lá para o teste para ver se tem essa resposta? Olha só. Aqui e aqui. Bora lá, bora lá. Olha lá, está entre 100 e 200? Está entre 291 e 500. Porque nós temos 300 possibilidades. Vou mostrar para você de novo. Ó. 300 possibilidades. Maravilha? Eu sugiro que você faça esse teste novamente, revise. Levanta, toma uma água, um cafezinho, volta e reveja. Vai estar bem gravadinho. E é uma questão importante. Uma questão que a banca Consulplan adora. Está lá. Resposta entre 251, entre 291 e 500, são 300, né? Entre 291 e 300, resposta dada. Belezinha? Vamos para mais uma? Olha lá, ó. Esquenta Consulplan. Bora lá. 2020 outra vez. Olha só. Eu vou apagar aqui, vou ler a questão com você, registrar os dados e já te chamo para a tela cheia. Ok? Já te chamo para a tela cheia. Beleza? Ó, eu estou aqui, ó. Maravilha? Mas já te chamo. Veja. Em uma repartição pública, há previsão de se aposentarem 30% de todos os servidores em 2019. Ponto. Olha, primeiro degusta isso que ele falou. Ó. Em uma repartição pública, há previsão de se aposentarem 30% dos servidores. Quer ver só? Você tem uma repartição que eu não sei quantos servidores tem. X. X é o número de servidores. Chama de S, qualquer letra. Tem previsão para se aposentarem 30% de X. Você escreve assim, ó, 30 por
de X. Isso vai se aposentar. Cara, se 30% vão se aposentar, uma coisa é óbvia, né? Não vão se aposentar, não. 70% de X. E 70%, em matemática, você não trabalha com aquele simples, trabalha com conta. 70% de X não vão se aposentar. Esses se aposentam, esses ficam. Continuar lendo. Simples até aí, né? A consulplano cobra uma interpretação de texto muito razoável, muito simples até. Então, continua aqui, ó. Dos servidores que restarem, ó, dos que sobraram, 20% devem se aposentar no ano seguinte. Dos que restarem, 20% vão se aposentar no ano seguinte. Gente, o que restou é isso aqui, ó. Desses aqui, ó, desses que não se aposentaram, olha o que você tem que fazer, que a tua concorrência não faz, hein? Eles montam um sistema de várias equações, várias incógnitas, não precisa, ó. 20% aqui, ó. 20%. Disso aqui, vão se aposentar. 20% disso aqui, ó. 20% de 70 sobre 100x. Caramba! Se 20% vão se aposentar, não vão se aposentar 80%, ó. 80%. 20 disso se aposenta, 80% disso, 70 sobre 100, x, não se aposenta. Isso aqui vai sobrar. Tinha isso, aposentaram-se 30%, sobrou 70%. Disso aqui, se aposentaram 20% disso, sobraram 80% disso. Vamos continuar a ler. Problema que a maioria não faz, hein, gente? Olha só. Restando, então, para o ano seguinte, um total de 84 servidores. É o que sobrou. Esse é o que sobrou. Esse aqui vale 84. São os que sobraram. O X é a quantidade que começou. Ele quer o X. Se você faz isso, que é o conceito de percentual, os caras estão fazendo percentual com regra de 3, gente. Para com isso. Simplesmente assim é o percentual. Eu vou achar o X. Quer ver? Vou simplificar 2 zeros aqui, ó, com 2 zeros aqui. Sobrou 7 vezes 8, 56x, sobre 10 vezes 10, 100, igual a 84. Olha lá, vou achar o x. Já poderia passar multiplicando, né? Mas vou dar só uma simplificada aqui, ó. Apenas uma simplificada. Eu vou simplificar só por 2 aqui, ó. 56 vai virar 28, vou simplificar por 2, e 100 vai virar 50. Dá para continuar a simplificar por 2 ainda, ó. Ok? 28 por 2 dá 14, 50 por 2 dá 25. Então, a tua fração ficou assim, ó. Em vez de 56, 14, x sobre 25 é igual a 84. Eu só simplifiquei, ó. Maravilha? Simplifiquei por 2 e por 2. Simplificamos por 4. Olha como é que ficou a sua equaçãozinha. Vou mandar aqui para cima para você não fugir do quadro. 14x sobre 25 igual a 84. Passo o 25 multiplicando e o 14 dividindo. X vai ser igual a 25 vezes 84 dividido por 14. X é igual a 25 vezes 84 por 14. 84 por 14 dá 6. 6 vezes 14 dá 84. Portanto, o X vale 25 vezes 6. 150. No começo da brincadeira existiam 150 funcionários. Esses funcionários, 30% se aposentou, 70% não. Dos que ficaram, 20% disso
se aposentaram. Portanto, 80% disso não se aposentaram. Isso vale 84. Simplifica 2 zeros em cima com 2 embaixo. Sobrou isso aqui, ó. Simplifica por 2 e por 2, ou seja, simplifica por 4, ok? Simplifica por 4. Embaixo aqui vai dar 25. E em cima, 56, 28, 14. 14x sobre 25. 14x sobre 25. Passa multiplicando, passa dividindo, x é igual a 150, vai buscar sua vaga. Professor, é uma questão difícil. Não, ela não é difícil. Ela é uma questão que pouca gente conhece. É diferente. Por isso que você está aqui. Está aqui para você vencer a sua concorrência. E você vence a sua concorrência quando você faz as questões que a sua concorrência não faz. E aí, gente, a nossa matriz de matemática, né? A gente busca conceitos. A gente não busca ficar fazendo macete para lá e para cá. Vamos ver se tem resposta. Então, a gente vem aqui novamente, assim, assim, assim. Olha lá, ó. Resposta 150, resposta cebola. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Estou aqui, ó. Maravilha. Muito bem. Vamos para a próxima. Mais uma. Para a terceira. Esquenta com Sulplan. Também 2020. Olha lá. Uma regra de 3 composta. Uma regra de 3 composta. Deixa eu ler os dados, vou colocar no quadro e já te chamo. Belezinha? Assim, entendeu? Para você ver no quadrinho pequeno. Olha que questão interessante de regra de 3 composta. Sabe que uma equipe de limpeza é formada por 4 faxineiros? Ó, 4, escrevendo só os dados, já te chamo aqui para a tela cheia. 4 faxineiros. Leva 1h30. Gente, 1h30, eu não vou misturar. Ou tudo em hora ou tudo em minuto. Se eu passar para hora, fica quebrado, 1h30, né? Então faz tudo para minutos. 1h30. São 90 minutos. Ok? Para limpar um salão por 7 metros de largura por 6 de comprimento, ó, um salão de 7 por 6. A área disso, conceitual, né? Comprimento vezes largura, a área disso é 6 e 7, 42 metros quadrados. Ok? Isso aqui, ó, 6 por 7, 7 por 6. Já te chamo para a tela cheia. Quanto tempo será necessário? Ele quer saber isso aqui, ó. Quanto tempo vai ser necessário? E ele vai me dar o número de faxineiros e a nova área. Quanto tempo será necessário para que uma equipe com 8 faxineiros, ó, eu vou colocar, já sei que aqui são 8. Uma área de 126 metros quadrados. Vem comigo. Tem um segredo, ó. Essa é a sua pergunta. Eu sei que aqui ele vai mudar para 8 e eu sei que aqui ele vai mudar para 126, mas não coloque esses números ainda. Sabe por quê? Porque a regra para você nunca errar uma regra de 3 composta é assim, ó. São 3 frações. 1, 2, 3. A primeira coisa que você faz é separe a pergunta. A pergunta está aqui, ó. Do jeito que ela apareceu, 90 minutos, 1h30, sobre X. Separe a pergunta. Separe a pergunta. Sobram 2 frações, ó. 1, 2. Você vai colocar as 2 frações aqui. Sabe por que a turma erra? Começa a ficar colocando um monte de seta aí, seta para cima, seta para baixo. E aí enrola tudo. Principalmente se você coloca os números de baixo. Você não sabe para onde vai essa porcaria dessa seta. As grandezas são diretamente proporcionais. Quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Deu? Tem outras opções, mas a mais simples, aumenta uma, aumenta a outra. São inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui. Olha o que você vai fazer. As 2 que sobraram com a pergunta, ó, essa aqui com essa aqui, ó. Eu quero saber se elas são diretamente ou inversamente. Se aumentar uma, aumenta a outra, é direta. Se aumentar uma, diminui a outra, é inversa. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Antes de ficar colocando seta para tudo que é lado. 4 faxineiros faz o serviço em 90 minutos. 4 faz em 90. Se eu aumentar 8, 10, 15, 20, 100 faxineiros, mais faxineiros vão gastar menos tempo para fazer o serviço. Quanto mais faxineiros, menos tempo.
aumenta uma, diminui a outra, são grandezas inversas. Ó. E bota um I aqui de inverso. A outra com essa aqui, ó, uma área de 6,7, uma área de 42 metros quadrados. Para você limpar 42 metros quadrados, você leva 90 minutos. Sempre com a pergunta, para limpar essa área, você leva 90 minutos. Se for limpar uma área maior, você vai levar mais tempo. As grandezas estão diretas. D de direto. Respira. Para nunca mais errar uma regra de 3, principalmente a composta, escreva os dados. Veja onde está a pergunta. Separe a fração pergunta, separe do jeito que ela tiver. As duas frações coloca na frente e verifica cada uma delas com a pergunta, se são diretas ou inversas. Se aumenta uma, aumenta a outra, direta. Se aumenta uma, diminui a outra, é inversa. 4 faxineiras para fazer o serviço levam 90 minutos. Mais faxineiras levam menos tempo, inverso. Para limpar 42 metros quadrados, 6 e 7, né? 6 metros de largura por 7 de comprimento, 42, você leva 90 minutos. Para limpar uma área maior, você leva mais tempo, direto. Agora você põe os dados. Ó. Você vai ver no teste que ele mudou para 8 faxineiros. Não importa se ele vai pôr mais ou menos, ele mudou para 8. E colocou uma área de 126 metros quadrados. Vou mostrar para você. Ó. Olha aqui, ó. Olha, ó. 6 vezes 7, 42 de comprimento. E ele mudou os dados. Mudou para 8 faxineiros, ó. 8. E uma área, salão, de 126 metros quadrados. Maravilha? Então, o que eu fiz? Coloquei os dados, pergunto, o que é direto e o que é inverso. Direto. Deixa como está. Inverso. Cara, inverso, olha o conceito. Inverso é inverter. Inverso, você é inverso. Simples assim. Essa com essa, ó. Essa. Inverso. Então, essa fração aqui, você não vai escrever 4 sobre 8. Você vai escrever 8 sobre 4. Ó. Por que, professor, você inverteu? Porque é inverso. E essa fração aqui, ó, 42 com 126, é direto. Então, é direto e direito, do jeito que está. 42 sobre 126. E agora você simplifica do jeito que você quiser. Observe. 90 sobre x é igual. Você pode fazer 8 com 4. Ó, aqui dá 2. 2 sobre 1. Começa por 2, pelo menos. Ó. 42 e 126 dá por 2. 42 por 2 dá 21. 126 por 2 dá 63. Acontece, claro, você já poderia multiplicar, mas dá para simplificar, ó, 21 por 63. Dá por 21, ó, 63 é 3 vezes 21. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então, fica assim, ó, 90 sobre x é igual. 2 vezes 1, 2. Sobre 3. Agora sim você cruza. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 90, 270. X vai ser igual 270 dividido por 2. Isso vai te dar 135 minutos. Está procurando minutos. Essa é a resposta. 135 minutos. 135 minutos. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, 120. 2 horas, 120. 135. Então, são 2 horas com 15 minutos. Simples assim. 135. 2 horas são 120. 2 horas e 15 minutos, 135. 2 horas e 15. Para lá. Vamos ver que aqui, podemos até tirar aqui, ó. E vamos lá, 2 horas e 15 minutos, resposta B de bola. B de bola.
2h15. Agora faltou um Szinho aqui, né? 2h15. Maravilha? Tranquilinho? É aquele que eu digo sempre. Se eu sei o conceito, ó, isso aqui é uma regra de 3 composta. Você faz sempre, 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 sempre. Depois dá um pause no seu vídeo. Vai lá, uma aguinha, um cafezinho, volta e reveja. Reveja porque são questões importantes. São questões que a Consulplan adora. Maravilha? Tranquilinho? Aí eu aqui. Vamos para mais uma, ó. Sim. Esquenta Consulplan. Olha o número 4. Vamos ler, vou registrar os dados. Eu já te chamo aqui para o quadro em tela cheia. Apagando. Apagando. E, bora lá. Sabe-se que menos 3 é uma raiz do polinômio. Vou escrever isso aqui. Ó. A raiz R é menos 3. É uma raiz do polinômio. P de x, eu já te chamo para o quadro aqui, né? Tela cheia. P de x igual a 2x3. 2x3 menos bx menos 6. E ele te pergunta, qual é o valor de b? Vem comigo. Isso aqui é um polinômio, por isso que eu chamo de P de x, polinômio. Polinômio que está em função do x. Duas coisas você tem que saber aqui. Em primeiro lugar, se o grau do seu polinômio é 3, é porque tem 3 soluções. Se fosse 4, teria 4 soluções. 2x4 tem 4 soluções. 2x2 tem 2 soluções. Não sei se você sabe, mas a solução tem nome, chama raiz. Quando eles usam esse termo aqui, ó, raiz, vou até escrever para você não esquecer, cara, ó, raiz, ó, raiz. Se a raiz é menos 3, quer dizer que uma das soluções vale menos 3. Se você colocar menos 3 aqui, o seu polinômio dá 0. Isso é uma raiz. Raiz é o número que colocado no lugar de x faz o seu polinômio zerar. Isso é raiz. Só isso. Se eu sei disso, cara, acabou a questão. Se menos 3 é uma raiz, eu vou colocar menos 3 no lugar de x. Vai ficar 2 vezes menos 3 elevado ao cubo, menos o b vezes o x é menos 3, menos 6. Se eu colocar a raiz no lugar de x, meu polinômio dá 0. Vai ficar com uma equaçãozinha de primeiro grau em b. Ó, 0 é igual a 2 vezes menos 3 ao cubo, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos com menos dá menos. E 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Menos b vezes menos 3, menos b vezes menos 3 dá mais b. E o menos 6 daqui, eu vou tirar o b. 0 é igual a 2 vezes menos 27, dá menos 54. Mais o b, menos o 6. Passa o b para cá, ó. Menos o b, passa menos, né? Menos 54 por menos 6 dá menos 60. Só um minutinho que a gente esqueceu desse menos 3 aqui. Peraí. Esquecemos do menos 3 aqui, ó. Polinômio dá 0. 2 vezes menos 3 ao cubo. Aí fica menos b vezes menos 3. Olha o menos aqui, ó. E menos o 6. Se tu engoliu o menos 3, não pode, senão fica para o próximo concurso. 0 é igual a 2 vezes menos 27, dá menos 54. Menos 3 vezes menos b, dá 3b. E menos 6. O 3b passa para cá, menos 3b. Menos 54 com menos 54 e ainda tira 6, menos 60. Multiplica por menos 1. 3b vale 60. Faço 3 dividindo. B vale 60 por 3. B vale 20.
24. Na realidade, você mata essa questão se você souber o conceito. O que é uma raiz? Resposta. Raiz é aquele número que, colocado no lugar do x, faz o seu polinômio valer zero. Raiz é uma solução. Estou repetindo, ó, se a raiz é menos 3, no lugar de x você põe menos 3. Ó. 2 vezes menos 3 ao cubo. Menos b vezes menos 3. Menos 6. Torna o seu polinômio igual a zero, é uma raiz. 0. Menos 3 ao cubo dá menos 27. Menos b vezes menos 3b está aqui. Menos 6. 0. Menos 54. Menos com menos mais 3b, menos 6. Passo 3b para cá, fica menos. 54 negativo com 6 negativo. Estou devendo 54. Outra dívida de 6. E devendo 60. Clico por menos 1. Passo 3 dividindo. Achou o b. 60 sobre 3. Vai buscar uma vaga que nem todo mundo busca. Quer ver? Olha lá. Resposta está aqui, ó. Resposta cebola. Vale 20. Okay? O B vale 20. O B vale 20. Show de bola? Maravilha. Então, você veja que a questão, a banca Consulplan, não é uma banca complicada, né? Não é mesmo. De nível médio para bom. Olha eu aqui de novo. Vamos para a próxima questão. Esquenta Consulplan. Mais uma, ó. Mais uma. Nossa, agora tem reta para cá, reta para lá. Precisa não. Olha só. Vou colocar os dados. Apagando o quadro. Já te chamo para a tela cheia. Apaguei. Aí diz assim, ó. Duas retas são descritas em um plano cartesiano, plano XY, pelas equações. A reta número 1, ó, a reta 1, ela vale y igual a 3x mais 4. Já te chamo para a tela cheia. E a reta 2, R2, ela é descrita pela equação y é igual a menos o x mais 8. Pronto. Já vou te chamar. Olha a pergunta. Qual é o ponto D? Cara, pega o teu PDF e sublinha isso aqui, ó. Intersecção. Professor, o que é intersecção? Intersecção é o ponto comum. Intersecção é o ponto que as duas retas assumem y iguais. Essa é a intersecção, onde elas se cruzam. Então, quando ele falar em intersecção, ele está dizendo assim, onde é que elas se cruzam? Elas se cruzam quando os y de cada uma forem os mesmos. Intersecção, mesmo ponto comum. Y é igual a y. Então, a primeira reta, o y da primeira, tem que ser igual ao y da segunda. Simples assim, ó. Quem é o y da primeira? 3x mais 4. Cara, é só um conceito. Eu tenho que conhecer o conceito e não aqueles decorebas. Y da segunda, menos x mais 8. Pronto, ó, virou uma equação só com x. Onde elas se cruzam? Onde elas se interceptam? Quando o y da primeira for igual ao y da segunda. É o ponto comum de cruzamento. Aqui eu tenho 3x. Ó. Esse menos x passa para cá, mais x. Lá tem 8. Ó. Esse mais 4 passa para lá, menos 4. X para um lado, número para o outro. X para um lado, número para o outro. 3x mais x. 4x. 8 menos 4 dá 4. Então, o x é 4 dividido por 4. X, 4 sobre 4. O x vale 1. Pronto, achei o x. Então, professor, como é que eu acho o y? É mole. Se eu acabei de achar o x, você volta em qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas, coloca o x valendo 1 e acha o y. Por exemplo, ó, pode ser na primeira mesmo. Ó. O y vale 3 vezes 1. 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1
mais 4. 3 vezes 1, 3 e 4, 7. Então, y vale 7. Se você tivesse substituído aqui, ia achar a mesma coisa, só para você ver que os y são iguais. Ó. O x vale 1. Menos x, menos 1, mais 8. Menos 1 mais 8 dá 7. Olha lá. Y dá o mesmo. Então, a resposta, x é 1 e o y é 7. 1 e 7. X e y. Primeiro x, depois o y. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha eu aqui. Veja só. Qual é o ponto de intersecção das retas? 1 e 7. X valendo 1. Y valendo 7. Simples assim. Maravilha? Tranquilinho? Então, foi aí uma bateria de questões. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer mais uma. Mais uma bateria de questões onde a banca Consulplan, a Bora, tem preferência. Essa é uma bateria que você tem que revisar. Vai fazer prova com a banca Consulplan? Aí, RLM, tranquilo, revisa, porque vão cair questões parecidas. Beleza? Beijo no coração. Tchau.